amada Igreja Papai do Senhor, amém? Amém. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos, de rever os irmãos de Anjo e a cidade de Anjo, porque foi a primeira cidade que eu visitei aqui no Japão, né? Revendo alguns pontos, assim, falando, nossa, aqui é onde era o meu banco, aqui é onde eu andava muito, e assim foi, né? Revendo a cidade. Mas quero agradecer também ao pastor, a missionária, né, Ana Cláudia, que tem feito esse convite, muito obrigado, e também de, assim, vamos dizer, ter esse cuidado com a gente, esse amor, eu agradeço muito, né? Muito obrigado. E obrigado à igreja também, que abriu quase com os braços abertos, todos, uma recepção maravilhosa, né? De poder aceitar a gente aqui também, amém? Que Deus abençoe a todos. E a Kátia, né? Que a gente já é de muito tempo, que agora também é meio parente, né? Amém? Lembrando que é minha prima. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos lá em Salmo 15, onde vamos estar vendo as características do cidadão do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Aqueles que acharem, por favor, fiquem de pé, por favor. Amém? Para estarmos dando início à leitura da palavra com reverência. Glória a Deus. Ó, rápido o povo aqui, hein? Ligeirinho, abre rapidinho a Bíblia. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Aleluia. Podeis aceitar, amém? Graças a Deus. Nós, quando nós viemos primeira vez para o Japão, precisávamos de alguns requisitos para vir para cá, não era? Alguns documentos, precisavam certas coisas para poder chegar. Não é simplesmente ter a descendência japonesa que você já podia entrar aqui logo no Japão, não é assim? Assim não é diferente no reino dos céus. A gente, como cidadão dos céus, nós precisamos de alguns requisitos para adentrar nesse lugar, não é verdade? Nós vemos que a igreja do Senhor é a igreja que está aqui temporariamente, é de passagem, aqui é um mundo que não nos pertence. Nós estamos indo por um caminho, por uma terra que ela é onde vai ter a paz eterna, onde vai ter alegria, onde não vai existir mais dor, não vai ter mais sofrimento, né? Lá é um lugar onde vamos estar glorificando 24 horas o Senhor, onde não vamos sentir mais cansaço, não é verdade? Esse corpo aqui vai ser glorificado, né? Então, nós vamos estar na presença de Deus. E então, nós somos estrangeiros nessa terra. Então, nós temos um único objetivo, é de morar no céu, com o Senhor, e tornar-nos os cidadãos do céu. Então, porém, não se obtém a cidadania celestial sem primeiro apresentar esses requisitos que nós vimos aqui, né? Nós vemos que no Salmo 15 encontramos preciosas lições sobre o caráter do verdadeiro cristão, né? Do cidadão do céu. E primeiro nós vemos aqui que Davi faz um questionamento ao Senhor, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Davi conhecia o tabernáculo terreno e também tinha a ideia de como seria o tabernáculo celestial, né? E também logo em seguida ele fala, quem há de morar no seu santo monte, onde era privilégio para aqueles que moravam em Jerusalém, né? Na época de Neemias, lá no capítulo 11, verso 1, lá naquela época, só 10% puderam habitar em Jerusalém. Os demais tiveram que ir aos lugares, nas aldeias, ao redor, cidades ao redor de Jerusalém. Mas aqueles que estiveram em Jerusalém tiveram o privilégio de estar lá na presença, perto do templo de Deus, e servir ao Senhor, não é? Lá em Neemias 11:1 fala, os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e os 9 partes permaneciam em outra cidade.
Então, aqueles que são os cidadãos dos céus vão ter o privilégio de estar na presença de Deus, de usufruir, né, das bênçãos de Deus. Então, que nós possamos praticar, que nós possamos cumprir esses requisitos que o Senhor deixa para nós nessa noite. E outras mais, que nós entendemos que a cruz de Cristo, ela significa o quê? Que nós temos que ter um relacionamento entre o homem e Deus e o homem com o próximo, não é assim? E aqui no Salmo não está sendo diferente, está mostrando que nós temos uma relação com o homem com Deus e o homem com o próximo. Né? Nós vemos que a palavra de Deus, ela fala muito em servir a Deus, mas também quando servir a Deus, é servir ao próximo também. Aí tem alguns que têm aquela ideia, estou servindo a Deus, não preciso fazer mais nada. Mas servir a Deus também é servir ao próximo, não quer obedecer à autoridade. Não, eu só obedeço a Deus, a pastora, ninguém eu obedeço, nem prefeito, nem governador. Não, não é assim. Deus nos instrui, na palavra de Deus, que nós temos que ser obedientes às autoridades que Ele colocou sobre nós. Então, se você está obedecendo a Deus, é quando você obedece aos homens, quando você faz aquilo que o Senhor está pedindo diante dele, diante da palavra dele. Amém. Então, não tem como a gente dizer assim, eu servindo a Deus está bom. Mas esse servir a Deus não é só estar na presença dele, mas é estar em comunhão com os irmãos, é estar dando um bom testemunho dentro da sociedade, ajudando aquelas pessoas que necessitam. Não aprovando e também não sendo omissor daquelas pessoas que estão fazendo coisa errada e deixando, não vou deixar não, deixa, ela vai se ver, não, nós temos o papel de ensiná-las, porque Deus ama o pecador, Ele não ama as atitudes, o pecado, mas ama o pecador, e nós temos que ter o mesmo tipo de ação, nós temos que amar o pecador. Então, se vê se está algo errado, peça a Deus a direção, peça a Deus a sabedoria para falar, para instruir essa pessoa para vir à casa de Deus, para ela entrar na luz, a qual nós estamos, para ela ver que há um Deus poderoso, um Deus que transforma, um Deus que cura, amém? Então nós vemos aqui que Davi fez essa questão, essa pergunta, para Deus. E também nós vemos que no Novo Testamento não foi diferente. Lá em Lucas 18, onde um jovem rico faz a pergunta para Jesus: quem herdará a vida eterna? Quem herdará? Então nós também vemos lá o carcereiro de Filipos, que também fez a mesma pergunta: o que é necessário para fazer para me salvar? E aí eles falaram que o que deve ser salvo: crer, será salvo tu e a tua família. Crer no Senhor e será salvo tu e a tua família. Mas não é só crer, mas é sempre andando, caminhando com Cristo. Para que a gente possa a cada dia ser instruído, para cada dia ser abençoado, para cada dia estar no caminho certo, no centro da vontade de Deus. Amém? Então, quem morará no teu santo monte? Então, aqueles que realmente estão fazendo a vontade do Pai. Então você vai ter esse privilégio de estar em Jerusalém. A Jerusalém é uma figura da igreja triunfante. Então, nós que estaremos em Jerusalém, na Nova Jerusalém, estamos demonstrando que somos triunfantes, são pessoas vencedoras, que conseguimos chegar até o final, mesmo com as circunstâncias, dificuldades, as lutas, porque lutas terão. Não existe um reino, o evangelho não é um evangelho de só paz, mas tem os seus obstáculos, suas dificuldades, mas nós sabemos que é um Deus Todo-Poderoso, um Deus que está do nosso lado, que Ele nunca nos abandona, Ele ouve nosso choro, os nossos clamores, assim como nós pudemos ver logo no início, Lázaro, morreu, as suas irmãs na situação, e ele chorou, não foi por causa de Lázaro, mas vimos que foi por causa das irmãs pelo desespero. O Senhor, Ele olha, Ele contempla, mas nós que possamos buscá-lo, elas foram até Cristo, e nós também temos que fazer o mesmo. Deus sabe todas as coisas, mas Ele quer que nós se achegamos a Ele, para podermos ser abençoados como aconteceu. Então em Apocalipse 21, 2 fala assim: vim também a cidade santa, a nova Jerusalém, o que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles.
Então, aquele que é o cidadão do céu, esse estará com Deus. Não, a promessa é garantida. O Senhor não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumprirá no seu tempo determinado, não no nosso tempo. Amém? Então, nós vemos aqui que a resposta vem em seguida, no verso 2a. O que vive com integridade. Então, nós estamos agora falando aqui que agora nós vamos ter um relacionamento com Deus. Essa integridade, ser íntegro diante de Deus. Que aqui, como nós vemos lá, a história de Abraão, em Gênesis 17:1 fala, né? Que Deus ordenou a Abraão anda na minha presença e ser perfeito. Isso equivale a ser íntegro diante do Senhor. E também nós temos o caso de Noé, que Deus falou, que fala o seguinte, que ele era íntegro e reto no Senhor. Então, que nós possamos andar íntegro e reto na presença de Deus, né? E isso vai ser bênção na sua vida. E para isso nós temos que buscar na leitura da palavra e estar mais íntimos na oração. Muitas pessoas querem que Deus faça as coisas na vida dela, mas ela não faz por onde, não busca no Senhor, na presença de Deus. Quer que todos ajudem, quer que todos façam as coisas, mas Ele não faz nada por onde. Né? Tem aqueles crentes 6 horas, né, que fala que ora por mim, mas ele mesmo não ora por ele mesmo. Né? Então nós precisamos fazer a nossa parte também, não esperar dos outros sempre, não é verdade? E assim o Senhor vai abençoar. Como em Tiago 2,12 fala, né? Falai de tal maneira e de tal maneira proceder com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós precisamos ser íntegros na presença de Deus, para que possamos ser abençoados, porque Deus ele não compactua com erro, não compactua com coisa que é fora da palavra de Deus. Não tem como, Deus é Deus de verdade, né? Que logo veremos mais à frente, né? E logo em seguida fala sobre o quê? E pratica a justiça, mas essa justiça não humana, mas divina. Porque lá em Mateus 6,33 fala que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de quem? De Deus, né? Muitas vezes a gente quer fazer com a nossa própria justiça, mas a nossa justiça, ela falha, né? Ela é um trapo de imundície, como fala a palavra de Deus. Então nós temos que buscar a justiça de Deus. Se você está sendo injustiçado, deixa diante de Deus, que Deus ele vai resolver a tua causa. Ele resolverá no tempo oportuno. É só confiar no Senhor, é ter confiança no Senhor. No tempo certo, Ele te dará a vitória. Não faça com as suas próprias mãos, como muitas pessoas têm feito. Isso tem dado errado na vida dela, frustrada. Ela fala assim, a culpa é de Deus. Mas a culpa não é de Deus, porque é ela que se interveio na situação. Às vezes nós oramos para Deus e depois tomamos de Deus e queremos resolver a situação. Aí depois põe a culpa de Deus. Deus não deu certo. Mas por que será que não deu certo? Porque você que tomou posse de volta daquilo que entregou diante de Deus. Então que possamos buscar a justiça de Deus. A justiça emana de Deus, né? Vem de Deus. Então nós temos que buscar a justiça de Deus. Porque até mesmo Davi pediu para o Senhor, né? Davi orava a Deus pedindo, guia-me nas veredas da justiça. Veredas da justiça de Deus. Não era humana. Porque humana ela é falha totalmente, não tem como. A gente acaba prejudicando as vidas, beneficiando ao nosso lado, acabando prejudicando a outra. Mas Deus ele é perfeito e Ele faz as coisas certas. Então confia no Senhor, tenha essa confiança no Senhor, né? E também Jesus nos exorta a buscar em primeiro lugar, como eu falei, né? O reino de Deus e a sua justiça. Não podemos fazer justiça segundo a nossa vontade, mesmo que sejamos injustiçados. Deixe diante do Senhor. Que é isso que o Senhor te dará a vitória no tempo certo. Graças a Deus. A Bíblia diz que a vingança pertence a quem? A Deus. A mim? A vocês? Ao Senhor. Então deixe para o Senhor resolver, que Ele é o justo juiz. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos, saciados. Então que nós possamos estar tendo sede de justiça, mas colocando diante do Senhor. Amém? O estado espiritual do crente durante toda a sua vida dependerá da sua fome e sede de presença de quem? Do Senhor, de Deus, porque Ele dará a vitória para aqueles que o buscam. Amém?